Eita! Chegamos! E hoje um podcast um pouco diferente. Hoje o meu co-apresentador é a minha co-apresentadora, né? O Igor hoje foi para São Paulo mais uma vez. E já fica a dica aqui, eu vou fazer um jabá aqui. Se você quer aprender a entrar no mundo do marketing digital e, cara, ganhar grandes oportunidades, como o Igor tá desfrutando de muitas coisas, entra lá no link da bio do Princípios Digitais e já se cadastra no curso dele, que ele ensina você o passo a passo para fazer os cortes, os campeonatos e fazer muito dinheiro com a internet. Mas, sem mais delongas, seja muito bem-vinda, Lili. Obrigada. Muito nervosa? Um pouquinho. Que tal, hein? Mas fica tranquilo, porque é só um bate-papo, é uma conversa muito agradável e hoje nós vamos falar sobre coisas muito pontuais. Mas antes eu gostaria de começar falando com você, mulher, porque hoje o nosso podcast é especial Dia da Mulher. Então, eu quero começar dizendo que, mulher, você não nasceu para sobreviver, você nasceu para brilhar e transformar o mundo ao seu redor. E a mudança começa quando você decide que merece mais do que está aceitando hoje. Então, nenhuma mulher precisa carregar sozinha o peso do mundo. Uma dica muito importante para você, e você vai aprender muito durante esse podcast aqui. Peça ajuda, busque apoio e sempre siga em frente, olhando para cima, para o alvo que é Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast Produtivamente, o podcast que fala só de coisas para deixar você mais produtivo, mais alegre e, por que não, mais rico, né? Rico de saúde, rico de bênçãos e rico daquilo que o dinheiro não pode comprar. E hoje nós vamos conhecer duas pessoas incríveis para falar sobre mulheres que transformam, para falar sobre liderança, sobre propósito e impacto em diversos aspectos, hein? Eu estou falando aqui da Paula Togni e Sueli Santiago. Professora Paula Togni e advogada Sueli Santiago, elas são mulheres incríveis, muito bem posicionadas, né? E hoje estão aqui para te mostrar como realmente você pode ser muito bem sucedida como mulher, ocupando o lugar que de fato vocês devem ocupar, né? Sejam bem-vindas. Obrigada. Uma alegria estar aqui. É uma honra. Pode se apresentar para os nossos ouvintes aí, fique à vontade. Bom, em primeiro lugar, eu gosto de estar nesses ambientes, né? Algumas pessoas me disseram, mas falar sobre o Dia da Mulher, toda a história que tem por trás, isso não é uma coisa meio errada a gente comemorar? E eu disse assim, olha só, a mulher, para mim,
de Provérbios 31 é uma boa oportunidade da gente lembrar dela. Tá certo. Chega um pouquinho só mais perto do microfone aqui. Tá Ou certo. pode puxar ele mais perto de ti também, que ele... Tá certo. Isso. Uma boa oportunidade da gente lembrar dela. Então, eu quero fazer a minha voz, imagino que a Sueli também, a voz de muitas mulheres que trabalham, que são mães, que correm uma carreira puxada, esposas, tem o seu ministério, mas tem o foco de cumprir o chamado de Deus nessa geração. Uau. Isso aí. E a gente estar nesse foco dá gás para qualquer outra coisa que nós formos fazer na vida. Cansa quando a gente está fazendo outra coisa. Quando a gente está carregando outra história que não é o propósito de vida, a gente fica exausto. Mas quando a gente encaixa o nosso dia a dia dentro do propósito que Deus nos chamou, a gente trabalha 14 horas e sai feliz. Porque não é trabalho, né? É. É missão, né? missão. E missão não É é missão. trabalho. É isso aí. Paula, começando que a gente tá te apresentando aqui agora, tá? Eu nem me apresentei, na verdade, né? Desculpa. É Togni mesmo? Pode ser Tony, Togni, tanto faz. Tony, Togni. Pode Paula. ser Togni, pode ser Togni. Pode ser Paula, né? Pode ser Togni. Paula, filha de nordestino, começa por aí. Conta um pouquinho da tua história pra gente, pra quem tá nos assistindo agora nos conhecer um pouquinho melhor. É isso mesmo. Os meus pais vieram de Pernambuco tentar a vida. Meu pai já tinha uma oportunidade para vir para o Sul e nunca mais voltaram. Meus pais são falecidos hoje e meu pai terminou 4ª série. A minha mãe terminou o colégio. Eu já era mocinha, adolescente, e meu pai só estudou até a 4ª série porque tinha que estudar, tinha que trabalhar, mas ele sempre disse: se tem uma coisa que vocês vão levar é o conhecimento. Então, vocês duas vão estudar, eu e a minha irmã, né? Minha irmã fez administração, eu fiz comunicação, e da comunicação montei agência de publicidade. Ai, gente, na época que grudava letra 7 para fazer cartaz, máquina de tipografia fotolito, é Outro mundo. É outro mundo. É outro mundo. Não podia errar na lauda, meu Deus. Não tinha copy, não tinha pagar, né? Sou dessa época, trabalhei em agência e tudo mais. E aí, em 2003, nós tivemos a oportunidade de ir para os Estados Unidos, e porque o meu marido tinha conseguido uma bolsa de mestrado, e eu não queria, mas nós fomos. Não queria porque dói mexer, né? E lá, ele não queria que eu ficasse só esperando ele em casa, então ele me empurrou para estudar. E foi empurrado. Então, eu fiz mestrado em administração de empresas lá, e porque ele me empurrou. Deus bota umas pessoas para empurrar a gente, né? E aí, quando voltamos, ficamos 4 anos lá, minha filha, quase 4, a minha filha nasceu lá, mais velha. Quando voltamos, já me chamaram para trabalhar numa faculdade. E aí, um pouco depois eu entendi, já era consultora, daí virei consultora de negócio Sebrae, 15, 20 anos de consultora de negócio, de empresa, de saúde e tudo mais. Daí em 2012 eu disse, tem que fazer isso para os cristãos, né? Daí montei a Rede Semente, rede de empreendedores cristãos. E daí entendi que empreendedorismo era a maneira com que Deus estava me usando. E foi. Daí veio o Global Advance, que foi um ministério que apoia missões mundiais, que me disse assim, o que tu faz é missional. Mas isso é muito legal, né? Missões urbanas. Então, usa isso, né? Porque a gente fica assim, devia ser pastora, devia ser missionária, devia ser, né, isso e aquilo. Tu olha para as pessoas e tu diz, cara, tu tem um potencial para fazer tal coisa. Eu sou muito assim. Eu olho, não, eu sou um motivador, assim, chega perto de mim, tu vai comprar carro. Ativador. Chega perto de mim, tu vai comprar carro novo, tu vai abrir uma empresa, tu vai fazer. Porque eu acredito que empreendedorismo, gente, ele é uma porta de libertação. O apóstolo Paulo, ele escreve em Gálatas 5, dizendo assim, para a liberdade Cristo te libertou, não tornes a um jugo de escravidão. E aí a gente se torna escravo muitas vezes da igreja, do trabalho e de muitos lugares onde Deus te fez para ser empreendedor. O que é empreendedora? Alguém que faz algo gerar, crescer, entendeu? Então, da criatividade. E nós somos filhos do Criador. Não tem como não ser empreendedor.
É sobre isso. E daí trabalhei 20 anos com consultora de negócios e, enfim, dando aula, atendendo hospitais, clínicas. E aí, faz uns anos, 2018, eu querendo fazer doutorado em planejamento estratégico e não conseguia entrar na URGS, que não aceitava meu mestrado dos Estados Unidos. E eu tentei Nossa. muito. Até que uma amiga minha disse assim, ô Paula, mas eu acho que tu tá olhando esse negócio do outro lado, né? Eu disse, tá, mas e aí? Agora que eu não quero mais. Ela disse, quem sabe não é esse o assunto. Daí ela me apresentou um doutorado lá, que era um doutorado de liderança de transformação. E ela disse, numa universidade cristã. E ela disse, quem sabe? Quem sabe? Eu gosto do quem sabe. Sabe? Daí eu sei que me aceitaram e aí já tínhamos montado a Rede Brilha, a Associação Rede Brilha, eu e mais amigas, para capacitar mulheres. Daí já estava fazendo trabalho social. E aí eu disse, daí até, o que vai fazer o doutorado, o projeto é sobre o quê? Ah, deve ser mulher. Eu disse, não. A fundadora da Rede Brilha não vai falar de mulher. Eu disse, não. O doutorado vai ser projetos de geração de renda para as periferias do Brasil. Nossa, que legal. Então, eu entendi que empreendedorismo é que eu carregava, uso isso para mulheres, né, porque a gente tem que focar. Mas, e daí abrimos a Hope Brasil, e daí larguei as consultorias. A universidade me aceitou como professor, são uns loucos, mas me aceitaram como professor, porque eu só falo sobre isso. Agora eu sou empreendedora social. Uau. Porque o que eu tinha aprendido lá atrás, eu disse, agora eu quero mudar as comunidades através da possibilidade de refazer a sua história. Então, a gente dá na Hope cursos de qualificação profissional, curso de cabeleireiro, curso de costura criativa e, ao mesmo tempo, aula de empreendedorismo, mentoria com a Merson, Isso. grupo de mentoria, terapia, aula de finanças e tudo mais. Cuidamos das E crianças. com um ambiente de ativação, né? Extremamente, falamos da Bíblia, elas estão se convertendo, aceitando Jesus, mudando de vida. Ano Isso aí. passado, uma instituição procurou o Sebrae sem noção também, né? Não, procura a Paula que faça as coisas de social. Só que ele não sabe meu outro lado. Mas ele sabe que eu sou consultora de social agora. Então, enfim, tudo faz sentido. Tem uma hora que um monte de coisa que tu faz, eu digo, com quase 54 anos, tu entende que fez um sentido, tudo Tem um converge. pastor que agora eu não sei com quantos anos ele tá, mas mais ou menos quando eu vi uma mensagem, alguns anos atrás dele, pastor, acho que é José Rodrigues, tu é do Mevan, vai conhecer, é o pastor do apóstolo Luiz Hermínio, e tem uma mensagem do Luiz Hermínio que o Luiz Hermínio conta que ele liga pro Luiz Hermínio e Luiz Hermínio, tô com um problema. Tem um país, eu não lembro agora qual que é, se não me engano, era a Índia ou algum país lá pra cima que eu não sei qual era o país, só que não podia entrar pastor. Ah, pode ser. Só que ele é médico. Aham. Ele disse assim, Luiz Hermínio, tô estudando e aí agora a gente vai, tu não tem uns jovens aí, eu vou voltar desse país e vou ir pro meio da Amazônia pregar pros índios. Isso aí. Só que lá tem tantas e tantas cobras, assim. E eu já estudei quais são as cobras para desenvolver um antídoto, porque ele é médico, ele também desenvolve o É remédio, sobre isso. para ir para lá para pregar pros É índios. sobre É isso. missional. Ano passado, eu tive a oportunidade de ir para a Coreia, em setembro, para a Conferência de Lausanne, que é a maior conferência de missões mundiais. Uau. Por que me convidaram? Porque Billy Graham falava que nesse tempo os missionários seriam do mercado de trabalho. 99% de missões vai ser feita através de nós. Uau. Então, eu estava lá para fazedor de tenda. Estava lá para entender o business as mission, negócio como missão. Estava lá para trazer de volta aqui. Então, somos missionários, sim. A gente tem acesso, inclusive Uau. na Coreia do Norte. A gente tem acesso aos lugares perseguidos. A gente tem acesso porque nós temos o que levar. Antigamente o preço era pago de forma diferente. Hoje o nosso preço nós pagamos é estudando, se qualificando para atingir lugares que de outra forma nós não conseguiríamos pregar o evangelho. Coisa linda, né? É sobre isso. Então, alguém quando me diz assim, bah, quero largar tudo para servir Jesus, os jovens me dá uma urticária, né? Tu tem o quê? Tudo o quê, né? E volta!
Não, mas é que eu larguei a faculdade pra ficar assim, ó. Não Esses vai dias. pra faculdade. Você vai pra faculdade, meu Até o filho. Hayashi entendeu isso e então, cara, é sensacional. Lá é o teu lugar de missão, né? Lá tem lugar de missão. Lá é teu lugar de missão. Se tu é o se a tua cabeça parece que dentro do teu meio não cabe, porque as pessoas não falam a mesma língua, vai para um lugar que falem e ouve a voz de Deus, É isso aí. porque nem todos estão entendendo, mas os teus líderes precisam estar entendendo o movimento de hoje, né? A gente falou muito sobre isso, 5.200 missionários mundiais reunidos na Coreia e falaram, a gente tem que entender que missões mudou. É isso. A gente tem que entender esse novo movimento. Tu sabe que essa semana eu tava pensando sobre isso, porque eu tô atendendo um cliente que ele é daqui, tá? Mas ele tá na China desde 2005. Uhum. E eu tô atendendo esse cliente e agora tá pra surgir uma oportunidade, não sei se vai ser logo agora em abril, que era pra ser, mas se não for em abril, até o final do ano a gente vai pra Canton Fair de novo, lá que são 2 vezes por ano, ou 3 vezes por ano, Canton Fair lá, né, que acontece. Se não for nessa, na próxima. Eu tava pensando assim, cara, eu não falo inglês. E aí esses dias eu chamei pra tomar um café aqui o dono de uma das melhores escolas de inglês. Olha aí. Cara, e na minha cabeça eu não tava pensando em fazer inglês, só que daí, tipo, já criei um relacionamento, já desenvolvi. Cara, essa semana eu tava pensando assim, pá, Faz. preciso falar com o Alex, porque eu acho que eu vou ter que fazer o inglês, porque eu vou pra lá e, tipo, o inglês vai facilitar. Entendeu? Então, eu acho que Deus ele vai criando meios pra te aproximar de pessoas pra cumprir um propósito, né? Então, cara, sensacional. Vamos falar mais sobre isso. Antes, deixa eu falar um pouquinho dela, que tá bem quietinha, né? Tô Vamos, encantada aqui ouvindo tua história. Sueli, é bacharel ou bacharela? Bacharela? Bacharela em Direito, Isso. diretora executiva no escritório Cavalcante Dias Advocacia, cristã, esposa, mãe. Fala um pouquinho pra gente sobre você. Tudo isso aí, olha só. Então, minha história começa lá nas missões, na fronteira com a Argentina, né? Eu venho de São Luís Gonzaga. Vim para Serra Gaúcha uns 13 anos atrás, em 2012. Vim com o Jadson e vim atrás do meu sonho de cursar direito, né? Porque eu queria advogar, tinha um sonho. Conheci o Jadson, já tinha decidido que eu queria ser advogada. E aí ele veio já formado, né? E com o sonho também de ser advogado. E recém-chegados na Serra Gaúcha, fomos trabalhar no fórum, né? Ele era assessor de juiz. E eu fui estagiar e entrei para a faculdade e comecei a cursar. Então, fui realizada ali, né? Moramos em Caxias do Sul 8 anos. Tivemos o Valentim vai fazer 7 anos agora domingo. Uma bênção, né? E 2014, 2015, eu estagiei no fórum, uma experiência magnífica. E depois resolvemos abrir o nosso escritório, então, e desde então trabalhamos juntos, né? Muitos desafios. E de 2023 para cá, o renovo, né? O renovo do Senhor, porque daí foi quando a gente conheceu Jesus e ressignificamos tudo. O Jadson teve aqui, ele contou um pouquinho dessa experiência. Eu queria que tu dividisse com a gente agora, você falando também sobre isso, porque esse casal, é incrível o que Deus fez na vida deles. Porque, tipo, eles não foram literalmente evangelizados por alguém, eles se auto-evangelizaram. Uau. O Espírito Santo encontrou eles de uma forma e eles vai ver neles falar sobre Jesus. Se tu conversar com aquele homem assim, tu também vai ver a mesma paixão que a Sueli tem hoje. O que Deus fez na vida dele foi incrível. Eu queria que tu contasse pra nós um pouquinho dessa história, que isso é algo muito bacana, principalmente pelo que nós vamos falar aqui agora. Não, com certeza. É muito, muito louco, assim, como o Espírito Santo pegou nós, porque foi em casa, literalmente, né? Jesus foi lá e nos buscou. Porque nós tínhamos uma vida normal, né? Uma vida clássica, assim, família, trabalho, né? Em busca daquele sucesso do mundo. Só que a gente sabe que esse sucesso ele é vazio, né? Ele por si mesmo ele é vazio. E as coisas, aos poucos, elas vão rumando, né? Para um trilho que não é legal. E aí a gente foi ali buscando o nosso poço, né? Hoje a gente estava conversando sobre isso. E as coisas, a pressão que o mundo traz, né? Profissional,
Eu tinha uma visão do empoderamento feminino muito diferente do que eu tenho hoje. E aí é uma gotinha por vez e o baldinho vai enchendo, né? Até que transbordou e a gente chegou assim num fundo do poço. Só que, junto com isso, nasceu aquela sede de buscar algo, porque o Espírito Santo já trabalhava em nós que existia algo. Existia algo e a gente sabia que existia, a gente queria. Então nós começamos a ler a palavra por conta, abri a Bíblia, não entendia nada do que eu li, sem, né, a revelação do Espírito, nós não entendia nada, nós ficava ali deduzindo o que que era, mas nós estava com sede, nós estava com fome. Assistia cultos, vídeos, e começamos a acompanhar, inclusive daí o pastor André Valadão, né, que é da Lagoinha. Então tudo começou ali, na internet, é vídeo, e aí buscar conteúdo, né, que fosse suprindo aquele vazio que nós tínhamos. E ainda com aquela visão muito mundana de que a gente ia achar ali. E chegou o ápice, assim, da nossa família, né? A gente estava se destruindo. E aí resolvemos que nós íamos buscar em algum lugar, né? Então, físico, não tá bastando, isso aqui não tá bastando. E resolvemos ir atrás de uma igreja, né? E aí combinamos de ir até na missa e não deu certo. E nós íamos em igrejas lá em Nova Petrópolis e tava fechado, nunca dava. Até que a gente chegou na Lagoinha Novo Hamburgo, né? E o dia que eu coloquei meu pé ali, entrei no templo assim, o Espírito Santo me pegou, valendo. Eu chorei do início ao fim. Até hoje eu nem olhei aquele culto de novo, assim, não tenho nem coragem de ver, né? A vergonha que eu passei. Porque eu chorei do início ao fim, gente, assim, entregue, rendida. Naquele dia eu tive meu encontro com Jesus. E desde então ele tá trabalhando, transformando, assim. Então fazem só 2 anos, mas que parece, assim, que faz muito mais, sabe? Porque o tanto que nós buscamos essa intimidade, que nós buscamos o Senhor, buscamos conhecimento, leitura da palavra, vai fortalecendo, vai enchendo, sabe? E hoje a gente vive uma nova vida, assim, em todos os aspectos. Ressignificando tudo que a gente aprendeu desde a infância. Aí vem, Deus moe a gente em algumas áreas, vai mostrando, ó, não é aqui, não é assim, dói, sai da zona de conforto, né? Mas vem trabalhando e tudo tão melhor. Às vezes eu olho pro Jorge e nem sabia que dava para ser tão feliz assim, né? Tão leve. Jesus é maravilhoso, gente. Então é isso, estamos vivendo essa transformação aí. Fazem só 2 anos, né? Mas E tem um profundo. fato bem importante que nós estávamos falando agora, um pouco antes de entrar ao vivo, eles chegaram um pouquinho mais cedo ali, e a Sueli estava nos contando que no teu estágio, né, foi com uma pessoa que fazia um projeto parecido com o da Paula, né? Sim, até comentei com a Paula também, né? Então eu estagiei no fórum lá em 2013, 14, 15. E aí eu trabalhava numa área que era para fiscalização, assim, do cumprimento das prestações de serviço à comunidade. E só que eu trabalhava no mesmo setor das assistentes sociais e da psicóloga, que tratavam das questões familiares, enfim, né? E a psicóloga, ela atendia a vara da violência doméstica, né? Porque lá tem uma vara específica para isso. E ela que dava o apoio, então, psicológico nas audiências ao juiz. E o Jadson assessorava esse juiz, então a gente tinha, né, muita intimidade com aquele ambiente ali. E ela criou um projeto muito significativo também, né? Porque eu estava comentando com a Paula, assim como ela cuida da parte das mulheres, né? Ela foi chamada a isso. E essa psicóloga, ela criou o projeto Hora, que é para cuidar dos homens, né? Que é Então, Hora? também é homens, orientação... Ai, eu não lembro direitinho a sigla, mas tem a ver, né? Tudo... Atendimento também tá na sigla. E... Então, ela faz reuniões com esses homens, a fim de que eles não voltem, né, a praticar. Então, vai cuidar deles também, né? Porque até comentava com a Paula, até chegar ao ponto de uma agressão física, uma agressão verbal, são 2 histórias profundas, né? Que se Se cruzam. cruzam. E aí, para chegar no ápice de uma violência, assim, não é do nada, né? Não é do nada. E às vezes é geracional, é familiar, e se daí tu pode fazer, encarcerar ele ou fazer o que for, mas a mudança
não acontece. Não. Não acontece. Então, e esse projeto eu conheço. Então, assim, projetos como esse trabalham na prevenção também. Trabalham na prevenção também. Também. E se a gente não tiver esse olhar, o filho vai ser um abusador e vai Porque perpetuar O toda a filho história. é o reflexo, né? É. É o que ele tá vendo ali, É. né? O filho é o reflexo. Entrando. Que gancho, hein? Maravilhoso. Muitas mulheres hoje elas se sentem presas, né? Na experiência tua, Paula, presas ao quê? Qual é a primeira coisa que tu sente que a mulher ela precisa se libertar quando ela chega no teu projeto lá vulnerável, que ela não consegue ver oportunidade em lugar nenhum, ou ela é agredida, ou ela sofre abusos emocionais, ou até mesmo físicos. Essa mulher ela tá presa ao quê? Do que ela precisa se libertar primeiro? Isso é uma ótima pergunta. Que teria mais do que uma resposta simples, mas ela precisa se conhecer. Ela tem medo, muito medo, medo de tudo. E a gente trabalha com identidade. Uhum. Se eu não sei quem eu sou, qualquer pessoa pode dizer o que eu não sou. E eu acredito nisso. Então eu passo a não ter mais autonomia para nada. Eu me lembro de uma mulher que foi morar na nossa casa de acolhimento, que tudo era, não, a senhora é que sabe. Não, a senhora é que sabe. Não, tu prefere assim, essa coberta, tanto faz, dona Paula. Então eu disse, olha só, aqui tu escolhe. Ah, Daí ela ficava me olhando assim, porque ela já fazia tanto tempo que não escolhia, que ela já nem estava mais acostumada. Então, assim, Tu o não consegue levar ela processo pra lugar nenhum, porque ela também não sabe nem de onde veio mais, né? a gente trabalha muito o resgate da autonomia. E assim, não só em mulheres em vulnerabilidade, como a gente atende, mulheres que sofrem violência em geral, normalmente os abusadores, eles fazem elas se sentirem culpadas e não vítimas, né? Então, eu já atendi muitos que dizem, não, mas a culpa é minha, eu irrito ele. nossa. Ele só me bateu porque. Então, a gente já viu tudo de que a gente não acredita que um ser humano possa fazer com a mulher, com o filho, e leva um tempo, né? Então, hoje a gente não tem mais a casa de acolhimento, a gente atendeu até final do ano de 2024, atendia com moradia. Uhum. Mas aí os cursos tomaram um volume muito maior e era no mesmo ambiente que a gente tinha a moradia e os cursos. Então, teve que optar. A gente optou pelo chamado. Eu e as outras mulheres que participamos somos todas empreendedoras. Uau. Então, nós entendemos que o que nós tínhamos em comum era a resposta de Deus para aquele momento. Então, era esse chamado. Então, nós seguimos com os cursos, mas as mulheres de casa de acolhimento, as mulheres que vêm encaminhadas do CRAS, do CRES, vêm encaminhadas, foram no SUS, a rede de apoio, a rede pública nos conhece, então elas vêm. Fora que igrejas, então elas vêm fazer os cursos. Hoje o projeto ele é uma resposta para a sociedade. Esses dias mesmo. Serve a cidade, né? Esses dias mesmo eu estava na Secretaria de Desenvolvimento Social e conversando sobre, e ela falou: não, tu fez uma boa opção, tá fazendo uma boa opção, porque casa de acolhimento a gente até tem. O que ainda poderia ter mais, principalmente cristãs, mas enfim. Mas projeto de mudar a história com empreendedorismo, com todo esse acompanhamento, tudo gratuito, não tem. Então, E uma coisa, um adendo aqui, assim, né? A gente fala sobre empreendedorismo, tudo é muito caro hoje, né? Quem quer trabalhar com desenvolvimento humano, esse ambiente de mentalidade, imagina vocês oferecem tudo isso de graça. Esse é um ambiente muito caro e tu tá dando acesso à pessoa a ter conhecimento, né? para vocês terem uma ideia da carência que a gente tem, nós nos vimos atendendo um público que a gente não imaginava. Tivemos uma aluna que tinha a filha dela com paralisia cerebral, cadeirante, participou de todo o curso. Ok, nossos cursos são 8 meses. No início eram 4, agora é 8 meses. Tem estágio, tem formatura, Uau. tem tudo que possa imaginar. Nós temos advogado, assistente social, lá temos toda a equipe, né?
E aí ela gostou tanto, porque a gente cuidava da menina, porque Uhum. tem toda a parte pedagógica, que daí no próximo curso, que foi ano passado, a assistente social disse assim, Paula, tu já deu uma olhada nas fichas? Temos 10 crianças com paralisia cerebral inscritas. Eu disse, opa, Nossa. sério? Eu falei para ela, mas será que a gente sabe cuidar? E eu sou empreendedora, lembrando, né? A louca quebrando um negócio assim. E eu me lembro dos primeiros dias, falando assim, gente, daí eu até falei, comentei com a nossa coordenadora, eu disse assim, não temos como aceitar. E ela falou assim, Paula, elas já são tão marginalizadas por não ter um espaço assim, como que a gente vai dizer não? Eu disse, não, foi só um pensamento maluco. Pensei alto aqui. Pensei alto, manda vir. Então, nós temos essas crianças hoje, porque nós temos as mães da Kinder, que são mães que têm crianças com paralisia cerebral, que não trabalham, porque todo dia delas já é atendendo essa rotina, mas que sabem que elas podem fazer curso, Fazer algo mais. porque nós estaremos cuidando das crianças durante o curso, e elas sabem que aquilo elas podem fazer com a vizinha, a costura ela pode vender ali, porque o nosso trabalho não é que as mulheres se tornem CLT, porque elas não vão se tornar CLT facilmente, porque elas têm crianças pequenas, causa porque da elas têm rotina, crianças atípicas por causa da rotina. O que nós trabalhamos é para que elas sejam artesãs, MEI, que elas sejam micro e pequenas empreendedoras e possam fazer renda. E consigam fazer gestão dessa renda. Então, Porque o grande lance de tudo, às vezes não é nem como tu tá fazendo dinheiro, mas é como tu tá administrando o dinheiro que tá entrando na tua mão. Porque se tu ensina ela como fazer dinheiro e como gerir, ela pode ser artesã e ela vai ser bem sucedida. com certeza, não é Suprir necessidades, eu sempre digo, suprir dificuldades para que não se tornem necessidades, porque a necessidade é o que te rouba do propósito. É aquilo que te torna escravo. Ela para de fazer por paixão. É que nem tu. Se teu trabalho fosse uma necessidade para ti, tu para de fazer por paixão. Tu vai, hoje eu vou lá. Cara, não posso faltar hoje, porque se eu faltar, meu Deus, entendeu? E aí entrou no lugar da necessidade. Agora, quando tu diz assim, acordei de manhã, vou lá, porque eu preciso estar naquele lugar, porque eu preciso fazer algo ali, porque eu entendo que isso é necessário. Entendeu? Eu amo fazer o que eu faço, isso, que nem tu falou lá no início, né? Pode trabalhar 14 horas, é porque não é trabalho, é propósito. E aí, quando tu consegue transmitir isso, né, é muito legal. Também deu um up na vida delas, né? Imagina ter algo a mais para fazer, não só cuidar do filho, desenvolver psicologicamente. Com tudo, né? certeza. E criar um ambiente de segurança para que elas confiem também para deixar os filhos, né? Algumas lá nunca se formaram em nada, né? E não acreditavam que podiam. A gente teve uma mãe, uma mulher que fez curso conosco, ela não morou lá conosco, mas ela é um bom exemplo. Ela já tinha perdido os filhos por situações e ela estava morando num abrigo. E o abrigo inscreveu ela. E ela entendeu que Deus tinha, que a identidade dela em Deus, porque nós ensinamos isso. Ela entendeu que o que Deus tinha para ela não era aquilo. Resultado, né? Fazendo o curso de cabeleireiro. Como é que tu chega lá? Mas é porque demonstra amor e a palavra. E hoje ela é gerente de uma ótica. Olha. Aqui no Vale dos Sinos. Sabe que um em dia Novo Hamburgo. Sabe que um dia uma pessoa me diz assim, existe algo poderoso que vai acontecer na tua vida. O dia que tu começar algo e terminar. Depois disso, as coisas só Coisa acontecem. linda, né? Sabe o que acontece com a maioria das pessoas? A gente tem o hábito de começar a ler um livro e não termina. A gente... E se tu fizer isso com pequenas coisas, são várias coisas que tu vai criando ciclos que são intermináveis. Nunca termina. Quando tu terminar qualquer ciclo, o próximo ciclo tu vai terminar também, o próximo, e assim tu vai começando a fazer as coisas acontecer. Eu tive um processo na minha vida que eu não parava em emprego nenhum. Em 2020 eu fiz um propósito com Deus, a gente não vai mais trabalhar por dinheiro. E as pessoas falavam muito mal de mim. E eu tentava empreender, e eu quebrava e nada dava certo. E, cara, quando eu conseguia comprar um computador melhor, eu era designer gráfico, né? Quebrava, queimava, sempre alguma coisa dava errado e que eu tinha que interromper aquilo que eu tava fazendo. Eu nunca conseguia terminar aquilo que eu iniciava.
E um dia a pessoa falou isso pra mim, em 2020, isso nem na época nem passava na minha cabeça, mas em 2020 eu fui trabalhar dentro do Jornal Repercussão. Eu disse, eu só saio daqui o dia que eu cumprir meu propósito aqui dentro. E literalmente, a minha força, meu ânimo no primeiro dia foi o mesmo do último dia. E o dia que eu saí pela porta da frente. Hoje, sou respeitado pelas pessoas que eram os meus patrões, sou amigo deles. A gente senta na mesa para conversar hoje, porque a gente conseguiu construir algo a partir de algo que eu consegui concluir, de terminar. Quando a gente sai de lá, a gente sai para abrir a nossa empresa e a nossa empresa está em crescimento, né? Então ela vem a partir de um ciclo que se fechou, começou e terminou. E isso que tu faz, eu acho que é mostrar isso. Quando uma mulher termina um ciclo ali, ela consegue ver as oportunidades. Com certeza. A gente tem que voltar a acreditar que é possível, né? É possível. É um processo, mas é possível. E Jesus tem, né? Quando a gente, e trazendo um gancho assim teu, às vezes, esses tempos eu estava atendendo uma pessoa e a gente estava falando sobre isso. Até por que que eu não fico nos lugares? Talvez eu nem entendi a minha missão naquele lugar. Não conheço, talvez, o meu propósito, minha vocação, meu chamado, o que que eu sou bom. Então eu aceitei, talvez por necessidade, talvez por vários motivos, aquela função que não é exatamente a que, e aí parece que eu só saio. Mas quando eu me conheço, eu entendo que parte do processo que é o meu. Daí daí tudo alinha. Então, o que a gente faz ali com as gurias não é colocar elas dentro de uma caixa, é descobrir junto com elas o que é que Deus planejou, o que dons e talentos que Ele colocou na tua vida que não são os meus. Né? Eu não tento fazer o trabalho da assistente social, porque não iria dar certo. Meu negócio é empreender. Minha função, além de ser professora de empreendedorismo lá, eu trabalho com captação de recursos. Porque como eu sou O social é uma comunicadora, ferramenta, né? social é uma ferramenta, mas que veio com um chamado de justiça social, que a parte que me cabe é a transformação através do empreendedorismo. Então, eu sempre tive esse chamado de injustiça, então eu queria responder ao anseio do mundo. Dizia que, uma frase que eu gosto, você é a resposta para o problema que você enxerga. Sempre tive isso, né? Então, enfim, falei muito já. Cara, isso é muito forte, né? Mas o mais chocante de tudo isso que a gente tá falando aqui eu vou voltando na realidade dessas mulheres, muitas delas não sabem ou nem percebem que elas têm direito, né? E que elas podem mudar a realidade. Num ambiente, num ponto de vista jurídico, assim, quais são os maiores desafios que essas mulheres podem enfrentar, Sueli? Até quero pegar um gancho sobre o propósito, né? Que até tu tinha perguntado pra ela por que as mulheres se sentem presas aqui, né? E eu acho que é justamente tudo começa na distorção da identidade. Então eu não sei mais quem eu sou, pra que eu sirvo, né? Elas chegam arrasadas. E ao meu ponto de vista é que tudo começa aí. Então, hoje eu tenho muito claro isso, porque eu também não tinha. Então, eu queria ser advogado, tá? Mas pra quê? Aquele sucesso do mundo. Então, eu quero, né? Doutora, não sei o quê. Não. Agora, ressignificando as coisas, eu entendo que Deus me disfarçou de empreendedora para acessar esses lugares em que essas pessoas precisam ser salvas também. Né? Então, o encontrar o propósito, encontrar a identidade, eu acho que é o início dessa libertação. Então, eu não preciso mais ser presa e fazer o que os outros acham que eu preciso fazer, porque agora eu sei quem eu sou em Cristo. E aí, uma identidade firmada, ela é o início de todo esse renovo de vida. Então, agora ela sabe quem ela é, vocês trabalham isso lá, né? E é só crescer. Então, firma elas na identidade. E o propósito ele vai se revelar. Eu acho que as mulheres precisam se perguntar do que Deus as disfarçou. Né? O que eu sou? Professora Paula. Para quê? Para acessar aquele ambiente lá que uma pastora talvez não fosse acessar. Mas para fazer aquelas pessoas conhecerem Deus. Porque a nossa missão é essa. Né? Nossa maior missão é essa, fazer com que as pessoas conheçam Deus. Hoje o nosso propósito profissional é esse. Nós somos disfarçados de advogados, de empreendedores,
para que as pessoas conheçam Deus, conheçam o que Ele pode fazer na nossa vida, né? A transformação que Ele pode trazer. E é essa liberdade, né? Então, na minha opinião, é essa. E sobre os direitos, né? Podem tantas coisas, só que essa limitação de visão do que eu não mereço, não posso, não. Então, Cai quanto a- naquilo que a Paula tava falando antes, né? Exatamente. Então, tu firma essas mulheres e elas vão saber, assim, que eu acho que o maior problema não é nem saber o que elas têm direito, mas é achar que elas não merecem. Que elas não E, merecem e quando acessar tu, aquilo ali. e quando tu mostra também para um ser humano os seus deveres, automaticamente ele não precisa se preocupar tanto com os direitos, né? Porque, tu falou assim, vou te ensinar a ser um empreendedor, então agora tu vai ter deveres de empreendedor. Aí tu tá preocupando em fazer acontecer, cara, o direito, ele me acompanha, acontece automaticamente. Agora, quando Exato. tu entra num lugar de vítima que tu fica só procurando direito, automaticamente tu não cumpre deveres. Pode olhar, as pessoas que estão sempre na fila procurando algum direito, cobrando alguma coisa, elas geralmente não cumprem os deveres, O né? lugar do vitimismo não vai levar Exato. nada, E aí né? a gente tá falando de pessoas que elas teriam tudo pra ser vítimas e elas escolheram ser protagonistas da própria história. Porque é Mas trabalhada a identidade, né? eu vou dizer uma coisa pra vocês, assim. Sara tá aqui me acompanhando hoje e ela falou esse tempo pra mim que tu pensa fora da caixa. Se esse sentimento existe, a culpa é nossa. Nós alimentamos eles. E agora eu vou falar, né? Pode falar. Vou falar, entendeu? Nós alimentamos eles, inclusive dentro da igreja. Verdade. Por que que eu tô falando isso? Sabe, eu não tenho. A gente tá falando de um social, de repente, mas quantas das nossas igrejas fazem a entrega do? Nós tratamos todos como uma fase emergencial. Tem um livro que fala: quando ajudar faz mais mal do que bem. Uhum. É um livro cristão. Uhum. Se nós, que somos ensinadores do reino do Rei Jesus, de repente distorcemos o ensino, como vamos esperar que as pessoas se acostumem? Então, assim, nós temos parte nessa história de ressignificar. Eu acho que a gente pega aquela parte da palavra que diz que o dever da igreja é cuidar de órfãos e viúvas. E cuidamos? Não, E mas, cuidamos? mas o cuidar, ele também é fazer diferente, não é tu dar, né, E- aquilo que vai suprir a necessidade. Eu sempre digo assim, ó, como é que tu acaba com a fome? Se nós comer agora, a gente não tá comendo, depois desliga as câmeras pra ver, tu vai ver. Tá, mas por exemplo assim, eu tô com fome, eu vou comer, a minha fome vai saciar por este momento. Uhum, Daqui 1 hora, 2 horas eu vou estar com fome novamente. uhum. Tá entendendo? E o cuidar vai além disso. E até, isso é um bom exemplo. Nós temos no nosso curso de costura criativa várias idosas que estão aprendendo a costura para vender seus projetos, seus produtos. Jesus ensinava, né? Até no primeiro milagre lá, o primeiro milagre do casamento, ele não disse: tcharam, virou água, virou vinho agora. Tu vai buscar as talhas eram enormes. Pesadas, era pedra. Faz a tua parte, Exato. que eu faço a minha. Então, assim, só causando um pouquinho de polêmica. Tá muito tranquilo, né? Tava muito tranquilo. Desculpa aí, porque isso daí, eu sou transformadora. Então, o que nós fazemos lá na Hope, quando nós dizemos que nós vamos trazer o resgate da autonomia com ele, com tudo que vem, para tu aprender que eu sou responsável. É isso. Eu sou responsável e eu sou responsável por tudo. Às vezes a gente assim, até no nosso, vem o irmão e diz assim, eu tô precisando, tu me dá isso. E tá tudo bem se o senhor disser, dá exatamente aquilo. Amém. Mas aquele vai resolver o teu problema de verdade ou o teu problema emergencial? Porque eu não tive tempo de parar com ele para dizer, cara, né, como meu marido fez esses dias com um rapaz, ele investiu tempo nele. E ele disse, tu tá todo atrapalhado. Tu largou a faculdade lá atrás, vamos voltar.
Vamos caminhar de novo? Esse rapaz hoje está bem financeiramente, porque ele ajeitou a vida. Ele voltou para a faculdade, enfim. Tô só falando assim que onde que a gente entra também, É o caminhar junto, eu acho, né, né? Paula? Não é só. Tem pessoas que tu tem que pegar pela mão, ensinar direitinho ali. É assim, ó. É o tempo Sai que da ensina. autocomiseração, porque não é o lugar. Tem uma história que exemplifica, que faz o contraponto daquela outra história que eu falei na Bíblia. O profeta Eliseu, né? Quando passa na casa da viúva, Excelente. né? E ele faz ela empreender. O que tu tem na mão? O que tu tem? Agora vamos multiplicar o que tu tem. Porque o empreendedor, ele é um multiplicador. Nós falávamos sobre isso antes ali, né? Os milagres, normalmente, a Bíblia, normalmente, o Senhor faz a partir de. Pedro foi a própria rede, mas ele já tinha a rede. Então, nós temos muitos milagres que é o que tu tem. Então, assim, até chamado, né? Deus não vai te dar outras coisas, é o que tu já tem. É o que tu já tem. Então, tu que tá ouvindo aí o podcast, não, e para de inventar moda. Se eu fizer mais 20 cursos, não sei o que, é o que tu já tem. Pô, tu sabe que, ó, a minha história, né? Eu tinha um Mac, esse telefone, tá? E um par de microfonezinho Holyland. O mais simples que tinha de entrada do Holyland. Não, é simples, era profissional já. Já era um microfone de 1.000 e tantos reais. Era um microfone bom, mas era só dois. Conectava no telefone. Aí eu achei uma forma de conectar no computador. E eu sabia fazer. E um dia, reconstruindo muralhas acontecendo. E aí os homens estavam lá na igreja, lá fora, esperando o pastor. Ah, vamos ali na minha sala conversar um pouquinho. E aí comecei a falar, pastor, das minhas vontades, não sei, por que tu não faz? Daí eu fiquei, sei lá, pastor, não tem lugar. Sabe, vamos fazer aqui na minha sala, então. Eu disse, então tu vai ser meu primeiro entrevistado, porque eu não sei nem quem convidar primeiro. Ele, não, bora, quanto quer fazer? Assim, eu olhei assim, pastor, mas eu não tenho luz, eu não tenho nada e tal. Tá, mas o que que tu tem? Fantástico. Porque a gente Aí- enche de desculpas, né? E eu disse, tá, então terça? Não, terça. Aí eu peguei, eu não sei brincar, eu acho que sou que nem tu, assim. Eu liguei pra um amigo que é designer gráfico, eu sou designer gráfico, mas eu não quis fazer. Não, preciso que alguém pense fora da caixa pra mim. Ó, faz um logo pra um podcast pra mim, assim, assim, assim. Ah, não, tá bom, beleza. Puf, o cara fez um logo de madrugada, de manhã já tinha logo. Já tinha thumbnail, já tinha os negócios Olha e aí. tal. E criou uma expectativa nas pessoas pra aquilo. Sabe, e a gente fez e foi um sucesso. Por quê? O sucesso que eu digo, não viralizou um vídeo. Mas as pessoas dizem, uau, não sabia que era tão divertido, gostei de ver. E aí teve um menino, o pastor contou em meados assim, eu puxei na história assim, disse, ó pastor, e tu, já teve um tempo fora da igreja, o pastor contou um tempo que ele ficou fora da igreja, tinha alguém assistindo e ele falou assim, cara, o pastor já tomou uma cerveja? O pastor é gente, tipo assim, entendeu? O pastor, sim, o pastor, teve um tempo na minha vida que eu fui experimentar. Claro, não fiquei muito tempo fora, mas tipo, eu tive aquele tempo, aquilo conectou, eu disse, não, mas se o pastor já errou, eu errei, eu também posso me arrepender, eu também, sabe, girou uma chave na vida daquele menino. Pra mim já valeu a pena. Talvez ele nunca escutaria o pastor falar sobre aquilo, como o pastor falou aquele dia na história dele. Tá entendendo? Então, gente, começa. É o Cortella que diz, né? Faz o melhor que tu tem, o melhor que tu pode com aquilo que tu tem até Isso ter mesmo. condições melhores de fazer. Mas o grande lance, a grande chave tá no fazer. Eu sempre digo, tentar. O que é tentar? Tentar é pensar em fazer e nada fazer. Agora, testar é diferente. Testar é fazer. Não deu certo. Resultado diferente, né? O Albert Einstein fala, é tolice fazer a mesma coisa por muito tempo e esperar um resultado diferente. É tolice. Então, a gente tem que fazer. Deu errado, vamos mudar a forma, vamos mudar o método, vamos até dar certo. Né? E quando dá certo, a gente continua fazendo até outra coisa dar certo. Sensacional, né? Gente, que bate-papo top. Eu queria perguntar já há um bom tempo, para quem tá nos assistindo aí, como está chegando o áudio para vocês? Se tá bom, se tá bacana, se tá alto, se precisa fazer algum ajuste ali. Porque a gente tá com equipamentos novos, então
às vezes a gente está sempre fazendo um ajuste aqui, muda alguma coisinha, mas meu retorno aqui tá muito bom, tá? Eu tô me ouvindo bem, então eu acho que o pessoal também tá ouvindo, porque já tem até o comentário aqui, ó. A casa da Luna Serra de Suelen. Minha linda, vocês são bênção de Deus na nossa vida. Olha aí que legal. Está ótimo aqui. Obrigado pelo retorno. É Lu, né? A casa da Lu ali. Querida. Gente, voltando para nossa conversa, tá? Qual a crença limitante mais comum que impede mulheres de dar o primeiro passo? Eu não sou capaz. Uhum. Eu não consigo. E eu vou dizer assim, juntar isso com alguns dados. Quando eu estava fazendo o projeto de doutorado, daí eu investiguei algumas coisas exatamente sobre isso. O que são as barreiras para um projeto de direção de renda dar certo? Então, eu fiz grupo focal com mulheres, abri para homens, eles não vieram. Mas, enfim, deixa quieto. Um Deixa apareceu. Um apareceu. E fiz pesquisas, entrevistas e tudo mais. E tem algumas pesquisas que falam que quando as mulheres elas precisam ter 100% de certeza para entrar, por exemplo, numa entrevista de emprego, assim, quando vai ver assim os dados, né? O homem com 50 já está aplicando, já está se inscrevendo. Sem contar a síndrome de impostora, que daí eu estudei, eu fiz, eu sei, eu tenho certeza que eu sou fake. É a síndrome de impostora, nem é de impostor, sendo que essa síndrome é para homens e mulheres. Mas a mulher tá lá, ela se preparou, ela é certa, mas ela fica brigando com ela mesma, que eu não sou a pessoa certa. Então, assim, Ela se preocupa, o que as pessoas vão pensar? eu realmente não acho que eu vou dar conta. Eu não consigo. Então, assim, isso é para vulnerabilidade e não vulnerabilidade. Uhum. Eu não consigo. Eu não. Por quê? Por isso, a mulher ela tem essa. Eu só vou entrar se eu tiver todo, mas eu não tenho. É claro que eu não tenho. Então, claro que numa situação de vulnerabilidade, de outras coisas, isso é. Então, eu não Pior, consigo, eu né? não vou dar conta. Eu não. Isso acontece sempre. Isso acontece em todas as esferas. Então, isso já aconteceu comigo. Então, eu já travei antes de uma palestra. Aí ele perguntou pra mim assim, tá, o que eu vou falar lá? Eu disse, o que tu quiser. Tu vai estar numa mesa pra conversar. Tá, então vou anotar. Daí ela começou, eu disse, não precisa anotar a apresentação, é só conversar. Não é, Lili, É faz só sentido. Já passou por fazer. isso também. Que eu já. É a primeira Sim. vez dela na frente do microfone hoje. Não A é? minha também, eu tô fingindo costume, mas, gente, eu tava muito nervosa hoje. E eu também queria anotar, e daí eu tava orando, o Espírito Santo disse, não adianta, vou fazer Não, como é que né? eu quero, assim, sabe? Gente, Vai eu ser tô com espontâneo. um roteiro, eu tô só rodando ele aqui, eu não tô usando o roteiro. Eu olho uma coisa que outra, assim, pra lembrar, mas, tipo, não, até agora eu não usei o roteiro. Entende? Por quê? Porque a gente precisa. Se a gente já estaria rolando pra cima, Olha- rolando pra baixo. Meu Nossa, Deus, eu tava perdi, eu me falando perdi. aí. Mas é que a gente precisa desenvolver o ato e o hábito de conversar. Isso é muito natural pra ele. Uhum. Faz o roteiro, mas é difícil ele usar o roteiro. Eu acho mas- que a mulher é uma mistura de perfeccionismo, né? E daí entra essa insegurança. A insegurança. Tipo, A "Ai, eu insegurança, não tô pronta. muito. A não- insegurança. Uma pesquisa também que eu estudei, perguntaram para um grupo de adolescentes, jovens, assim, adolescentes, jovens, meninas. Você acha que você tem perfil para liderar? Ah, não sei, diz aí o que é liderar. Ah, você é boa comunicadora, é boa ouvinte, isso e aquilo, fala algumas coisas. Daí as meninas, sim. Você acha que você vai dar uma boa líder? Não sei. Fizeram as mesmas perguntas para um grupo, o mesmo número. Isso foi um estudo, mais um estudo sobre mulheres. E eu vi me mandaram esse estudo, a gente estudou sobre ele no doutorado. E aí os meninos, você acha que é um bom comunicador, não sei o que, não sei o que. Bah, não sei. Mas você acha que daria um bom líder? Claro! Ai, se eu tivesse a opção nunca, eu ia imaginar nunca. Não. Entendeu? Claro. Mas sabe que eu por muito tempo eu me escondi.
O podcast, inclusive, foi um projeto que eu dei para várias pessoas porque eu não me sentia capaz. Eu sou muito. O jornal esse que eu entrei, que eu comento, eu entrei lá e a gente desenvolveu todo o sistema de vídeo. Eu não sabia fazer, eu aprendi lá dentro. Eu fui a desenvolver. E eu sempre fui o bastidor. Eu nunca me vi nesse lugar que eu estou hoje. Fui 8 anos radialista, eu acho, porque eu não aparecia, sabe? Olha aí. E eu amo conversar. Eu amo conversar com pessoas que eu conheço. Eu sou tímido. E as pessoas acham, capaz, tu comunicador, tu fala mais como da cobra, não sei o que, não sei o que. Eu disse, não, gente, se eu não te conheço na rua, eu vou passar reto assim, eu não sou de ficar olhando. E não é porque, ele é arrogante. Não, eu sou tímido, eu caminho quieto. Agora, se tu der bom dia pra mim, pronto, foi o boi com a corda. Eu vou conversar contigo, vou te alugar. Entendeu? E a minha personalidade. Mas assim, eu não me via um líder. Eu não me via, entendeu? Eu tinha um complexo de inferioridade enorme, entendeu? Então, quando eu olhava, eu sempre tive um parâmetro de perfeccionismo para fazer as coisas. E hoje é uma coisa que eu tô mudando, né? Uma prova disso foi isso aqui, Deus trabalhou muito em mim. Porque aqui eu fui paciente, aqui a ansiosa foi a Eliane, a Lili. Eu sempre fui o ansioso da turma. E aqui eu dizia pra ela assim, eu não pedi sala pra Deus, ele falou que ia me dar, então ele vai... Vem a pintura, Sustenta. vem e tal. E as coisas foram acontecendo, e eu disse pra ela assim, ó, até meu aniversário nós vamos estar com a sala funcionando. E foi naqueles dias ali, Entendi. a sala começou a funcionar. E eu tava tranquilo, eu disse, ó, Deus, eu não pedi sala, eu não tinha R$ 1, eu não tinha condições, eu não tinha móveis, eu não tinha nada. Eu tinha uma palavra. Aham. Uma Só. palavra é tudo. Só uma palavra. E eu disse, eu acreditei nessa palavra. Glória a Deus. Entendeu? Então hoje a gente tá aqui, batendo um papo, conversando. Gente, vocês não têm noção. A palavra que eu recebi dizia assim, ó. Deus tá preparando uma mesa, e nessa mesa vai sentar pessoas de governo, de liderança, pessoas importantes. Assim, ó, todo podcast que a gente gravou aqui, tá? Todas as histórias, altíssimo nível de conversa, de relevância, sabe? E todas glorificaram a Deus, sabe? A gente trouxe até um profissional que ele é designer gráfico, gosta de meme, no final a gente glorificou a Deus. Tudo aqui glorifica a Deus. A gente sempre diz assim, cara, tudo aqui vai glorificar a Deus. Mesmo que a gente vai falar de empreendedorismo. Teve um episódio só de empreendedorismo. Ah, foi top, top. O que aconteceu? Glorificamos a Deus. Se tu buscar todos os episódios, esse aqui é o 24º episódio do Produtivamente. Todos eles glorificam a Deus. Entendeu? Porque esse processo é para ele. Tudo Veio é dele, dele. por ele. Entendeu? Veio dele. Então tem que ser por ele. E tem que voltar para ele. E com excelência. Ah, não temos condições. Hoje, graças a Deus, nós estamos já com 3 câmeras. Nós estamos com lentes variadas hoje aqui. Tá muito bonito. A gente começou com iPhone, com telefone. O dia que a Madison veio, o primeiro O podcast que a primeiro gente fez aqui, podcast. a gente tinha só aquelas 2 cadeiras e a mesa. E a gente fez com lapela Com de lapela. telefone. E ela veio com uma equipe, né? Aham. Acho que tinha umas 5 mulheres. Ficaram todas em pé, porque a gente só Não tinha tinha, a 2 gente tinha cadeiras. aquelas 2 cadeiras lá só, ó. Só as 2 cadeiras, e as 2 cadeiras que eu e a Mary só sentamos pra apresentar. Entendeu? Gente, fazer é muito importante. Não é bom, é importante. Porque quando a gente faz, a gente tá abrindo portas. Eu sempre digo isso. Eu sempre falo assim, eu aprendi a empreender e isso me libertou. É fácil? Não é, gente. Às vezes eu tenho umas crises de pânico aqui, entendeu? Porque não é fácil, porque Deus já, cara, Deus já tinha o mal do sonhador e também é o bem dele, é que ele já viu o negócio acontecer. E aí, pra te assimilar isso tudo e colocar dentro de uma caixa e esperar o tempo das coisas acontecerem, tu já foi lá. O realista tá dizendo assim, cara, desse jeito não dá certo. O sonhador diz, cara, mas eu já vi. Cara, foi muito louco. Eu tenho o vídeo aqui. A sala toda em branco. Já viu aqueles documentários do Discovery que os caras começam a montar uma casa, aqueles irmãos da obra. Ah, vamos transformar essa casa. O que vai acontecer aqui agora? Aí baixa um download, um negócio em 3D, começa a mostrar como a casa vai ficar. E vem a parede. Cara, na minha cabeça, o dia que eu entrei na porta da sala e o cara falou assim: eu sou teu fiador. Eu disse, ponto. Baixou o download. Parede aqui, não sei o que, ali vai ter tal coisa, vai ter tal coisa, assim, a mesa vai ser assim, assim, assim. E ele me dizia como ia ser, e eu ficava imaginando como vai ser.
Eu Entendeu? não tenho ideia. E vai ser Não, gente, E eu ficava assim, assim, esse dia que ele nós, tá vendo, ó, esse dia que eu nós não tô estamos vendo. falando era uma quarta-feira. Foi na quarta-feira. A palavra eu recebi na terça-feira de noite. Na quarta de manhã apareceu a sala, eu Quarta aluguei. tarde a gente A veio aqui com o gente, a pastor. gente veio com o pastor e fechou o aluguel. Eu não, eu tinha sido curado da depressão, eu não tinha dinheiro, tô passando por um problema enorme financeiro, tá? Problema no banco, sem crédito, sem, você diz assim, fazer com cartão de crédito, tá? Aí depois lá dá testemunho, gente, sem R$ 1, Sem sem cartão, crédito, sem sem cartão, cheque, sem sem nada. nome. Eu falo, eu vou dar o nome aos bois, eu falo do Wellington. O pastor disse assim, cara, tu já pediu pro Wellington dar orçamento assim, pastor? Ele foi lá, deu orçamento. Eu disse, então fala com ele. Daqui a pouco ele te dá um prazo. Mas, pastor, prazo, tu tem que chegar, o prazo tem que pagar. Você conversa com ele. Eu cheguei, Wellington, sim, o pastor mandou conversar contigo. Eles voltaram do pastor. E aí, eu quero saber se tu me faz parcelado lá. Dele, mano, pra ti eu faço, eu acredito no teu projeto. Eu disse, só que assim, corre o risco de chegar o dia de pagar, eu não vou ter dinheiro. E eu acho que vai acontecer. Assim, tipo, cara, o outro cara ia olhar e dizer assim, não, tu é muito cara de pau. Só que, resumindo, quando chegou a primeira, a gente atrasou. 15 dias depois, Deus abriu uma porta e a gente pagou todo o projeto. Porque, gente, era uma palavra. E quando eu falei assim, vamos atrasar a primeira, Deus permitiu porque eu liberei a palavra que ia atrasar a primeira. Se eu tivesse, não, mano, fica tranquilo que vai chegar o dia, vai estar lá. Não, eu liberei uma palavra que ia atrasar a primeira. Deus disse, então eu vou deixar tu, entendeu? E é assim, gente. E mesmo vivendo tudo isso, tem dias que eu chego e digo, Senhor, porque tu me abandonou. Porque a gente é ser humano, Paula. É isso aí. Entendeu? Dias difíceis vêm pra todo mundo. A gente tem que andar acompanhado, sabe? Uma das coisas que a gente faz lá na Hope, e agora a gente está atendendo os adolescentes do Morro da Tuca, que estão indo lá conosco para o projeto de vocação. Estamos tentando ter um mentor para cada um deles, para que a gente não ande só, porque o dia mal vem. Vem. E a Bíblia diz, traz a memória o que me dá esperança. Às vezes é uma pessoa que vai te trazer a memória que te dá esperança, né? Então, é importante que a gente, na universidade a gente também fala isso. Toda jornada tem que estar acompanhada de pessoas contigo, em cada parte delas. Ativadores, né? Nós precisamos, né, na nossa universidade, os alunos, eles são obrigados a ter 3 pessoas com eles durante o mestrado e doutorado. E cristãos, porque é uma universidade cristã, né? Cristãos que vão te acompanhar em todo o processo, porque senão tu vai desistir e vai de fato desistir. Então eu realmente falo de mentores, né? Mentores. Todo mundo precisa de mentores. Com Eu preciso de certeza. mentor, eu preciso de gente que me acompanhe, porque quando vier a dificuldade, essa pessoa só vai me lembrar quem eu sou do meu chamado e vai ativar dentro de mim aquilo que Deus já falou, né? É verdade. A E gente tu- segura tua onda aí, Paula, né? Acalma, vamos lá. Tu tá só cansada. Aprender a descansar, Tá porque só às vezes a gente quer cansada. desistir de Aham. tudo. Sabe, eu tive um episódio e eu quis ter um ataque de pânico de novo, depois de ter sido curado da depressão. E aí eu tenho uma pessoa que eu ligo, a única pessoa que eu confio pra pedir socorro, assim, depois da Lili. A Lili eu não é pedir socorro, ela me acompanha. Hoje, graças a Deus, a gente conseguiu tirar a Lili da empresa e ela trabalhar tá Hoje nossa família trabalha em tempo integral junto. A Natália só não Que tá o tempo benção. todo porque ela tem que estudar, né? Um período, mas se a gente Por ela já queria estar aqui o dia todo. Vai A estudar. gente ama tá junto, tá fazendo tudo. Então a Lili me acompanha. Mas eu tenho uma pessoa que é a pessoa que eu me abro. E eu não consigo me abrir com qualquer pessoa. E essa pessoa ganhou meu coração. E quando eu passo nas dificuldades, inclusive essa vez que eu passei por essa dificuldade, ele falou assim: lembra que tu já foi curado desse mal, esse mal não te tem mais. Uhum. Ele disse assim: fica tranquilo, deu, nem pensa mais nisso. Isso não existe mais na tua vida. Ai, não tem. Uhum. Tá entendendo? Cristo já te curou. Então é muito importante tu ter pessoas. Porque o dia mal, Paula, chega pra todo mundo. É. Com dinheiro, sem dinheiro, com propósito, sem propósito. O dia mal vai estar pra todo mundo. Só que são as nossas decisões, né, que vão definir os nossos resultados.
né? Então eu sempre digo isso. Eu não tenho medo de pedir ajuda. Eu não peço pra qualquer pessoa. Isso é uma coisa que a gente tem que ter cuidado, né? Com certeza, até um dos temas que a gente estava abordando no nosso grupo de crescimento, né? A gente tem um GC na nossa casa, então, falando da importância de tu caminhar junto. O GC é O maravilhoso. GC é maravilhoso, gente. Assim, nós temos frutos tão lindos lá. Assim, histórias incríveis que estão acontecendo. Houve até um encontro agora de 2 irmãos que há 30 anos não se viam, para vocês terem uma ideia, através de uma foto do GC. Uau. Então, assim, ó, são coisas maravilhosas. Às vezes a gente cansa, é puxado. Tu fica pensando, mas por que eu, Deus? Por que que eu, líder? Líder o quê? Sabe? Por quê? E aí Deus vem e dá... Mesmo o Senhor, sabe? Ele vem e mostra, ou senão ele manda uma pessoa. Ele manda uma história para te fortalecer. Dizer, não, esse é o caminho. Eu te chamei para isso. Tá aqui o resultado, tá aqui o fruto. Eu acho que a gente tem que aprender a olhar também com mais amor pelo que a gente faz, pelo que a gente já passou, né, com gratidão, porque a nossa história ela é cheia de detalhes que o Senhor vai colocando ali, e é linda, né? A história de cada um, única e linda. E, e daí a questão de caminhar junto, né? A gente estava abordando esse tema lá. Não tenham medo de pedir ajuda, de falar, tô precisando de uma oração, tô precisando de um conselho, tô precisando... Fale, busque ajuda, peça socorro, compartilhe as coisas boas, mas também as ruins. O dia mal chega para todos, um problema aqui, outro ali, com certeza. Mas se tu tem alguém que caminhe contigo, que vai te dar uma palavra, que vai te chamar pro trilho de novo, busca essa pessoa. Mas é difícil, né? É. É difícil pedir ajuda. E aí tu tem que entender que é difícil, mas tu tem que quebrar o ego, né? Quando Cristo chega, o ego ele tem que acabar. Porque primeiro tu vai buscar nele e o caráter dele não é esse de tu, eu resolvo, eu sou o melhor, eu sou. Então, entender que tu precisa sim de ajuda, tu precisa caminhar com pessoas que te puxem para cima. A ambiência ela é muito importante, né? Então, tu saber aonde tu está, com quem tu está caminhando. Porque às vezes as pessoas, elas são legais, elas são pessoas boas, mas não são pessoas que precisam estar ali no teu caminho. Às vezes elas não se encaixam no teu propósito. Então também ter discernimento de quem tu busca e o que tu vai ouvir, né? Mas eu acho que é muito válido, sim. É imprescindível caminhar junto, né? Ter irmãos próximos que tu possa confiar. Como é que tu lida com... tu é uma mulher que absorve muita coisa, tá? Como é que tu lida com isso? Tipo, como é que é o teu dia mal, assim? Como é que a Paula define esse dia, assim? Hoje eu não tô pra ninguém, hoje eu não... E aí Deus diz assim, não, hoje tu tem que ir lá, tem 80 mulheres pra te atender hoje. Um exemplo, um número fictício. Como é que é esse dia pra ti, Paula? Isso é uma boa pergunta também, porque eu acho que o autoconhecimento que a gente falou aí, ele é fundamental. Como Deus me ativa? Como eu faço clique? Eu sei. Eu digo, eu tenho 54 anos para saber que eu tô um ranço, porque eu dormi mal, porque eu isso, porque aquilo, porque aquilo outro. Então, às vezes eu já aviso lá em casa. Hoje eu estou um ranço. Peguem leve comigo. Misericórdia. O Luiz Hermino tem uma frase, coordenadora. ele tem uma frase assim, ó, que diz assim, ó, pecado não é ser homem diante de Deus, pecado é querer ser Deus diante dos homens. Exato. A coordenadora lá da Hope, a Grazi, ela disse pra mim, quando tu entra, eu já vejo o jeito que tu tá pisando no chão. O jeito que tu tá pisando no chão, barulho do sapato, que só assim, plec, plec, plec. Então, dentro dessa brincadeira, né, Deus fala muito com música comigo. Então, tem músicas, pode chamar de brega. Eu amo uma Cassiane. Quando estiver frente ao mar. Eu boto uma Cassiane a milhão. Toda vez que uma vermelha tiver que E daí passar. já grita aí e já já- vai, porque você é mulher, assim. Aquilo durou 5 minutos que eu tava arrasada, querendo morrer.
Daqui a pouco eu Uhum. já esqueci até porque que eu tava querendo morrer. Daí eu vou lá, vamos! Então a gente tem. Mulher Muda tem isso, ambiente, né? gurias, também. Eu sou Né? exatamente assim. Né? Mulher muda ambiente. E a gente tem essa tendência, porque tá acostumado dentro da rotina da casa, que a gente não pode se entregar, porque tem o filho, tem isso, tem aquilo, tem a louça, tem tudo mais. Então a gente tá sempre achando maneiras de ressignificar. Então, música, Deus fala muito Louvor comigo, tem isso, né? louvor tem Nossa. isso. Eu, com o tempo de caminhada, então eu sei que se eu puder, tem alguns atendimentos que eu vou passar para outra pessoa, eu não vou fazer, porque eu vou cortar a cabeça da irmã, né? A irmã acha que eu tô errado? Sim! Coitado, daí assim. Forte. Não, assim, teve uma vez que eu tava muito estressada lá na Hope, assim, por outros motivos, e era festa do Dia das Crianças, e uma das irmãs muito animada saiu para convidar a população Inteira. meu Deus, ela convidou todo Porto Alegre para aquela festa. Daqui a pouco toca a campainha da Hope, a comunidade vem em peso. Daí eu fui lá para frente, eu olhei e fui lá para trás e virei e falei nessa para a coordenadora, eu disse, a comunidade vem inteira. Daí ela disse, tu não abriu a porta? Eu disse, não. E ela disse, a gente vai atender eles, porque é isso que a gente faz, sabe? Eu disse, Uau. mas eles são muitos. E ela disse, tu já sabe disso. Respira e volta lá. E abre a porta. Eu vou te lembrar aquilo que tu já sabe, que tu me ensinou. Nossa. E que agora está na hora de eu te lembrar. Então, eu tenho uma amiga específico, tenho várias amigas, e eu ligo para as minhas amigas. Tem uma que às vezes eu mando mensagem para ela. Tu pode me lembrar por que eu tenho que fazer o que eu tô fazendo? Volta e meia, eu pergunto isso para ela. E ela diz, amiga, olha só, tu precisa dormir. Amanhã tu vai enxergar isso melhor, mas eu vou te lembrar. Porque tu ama isso, que hoje tu tá irritada. Muito bom. Que tu ama isso, tu só tá irritada, tu não comeu bem, não dormiu bem. Vai passar. Mas não tem nada a ver com isso. Não é o que tu tá fazendo. Porque o que tu tá fazendo, tu sempre amou e teu olho brilha com isso. Vai dar tudo certo. Tu foi chamada, Deus te botou aí. Então, uma volta e meia, eu pergunto pra ela, me diz aí, por que eu tô fazendo? É a mesma frase. Ela já tá até acostumada. Eu acho que ela já tem, ela nem mas ela manda áudio, né? Podia guardar esse áudio e mandar o mesmo. Então, todo mundo passa por isso. As pessoas dizem assim, tu é um doce, né? Tu não me conheceu no meu Não. dia mal. Nossa. Eu sou um doce de coco estragado, às vezes. É isso aí. Eu acho que isso é até importante, né? Dentro do reino, né? É. A gente falar sobre isso. A humanidade, né? Humanidade. Gente, eu sou chata pra caramba. E eu erro muito. Eu tô acertando muito porque eu tenho muito cabelo branco. Porque eu já errei muito em algumas coisas. Eu continuo errando porque é mais novidade. Mas Então, ela com 2 anos de fé, dando um banho aqui, né? Sim. Nossa. Meu Deus, eu nasci no lar cristão. Pensa os 54 anos aqui ouvindo essa moça falando. Ela se converteu sozinha. sozinha. Todo negócio de como evangelizar a pessoa para que alguém chegue lá, o Espírito Santo tá falando, tá dando sonhos. Então, assim, a gente tem Como é que vocês foram batizados com o Espírito Santo? Tem um detalhe aí também, né? Acho que foi Essa história. escutando o rádio, não foi? O Jadson foi. Ele se converteu um pouco antes da saída na Lagoinha, né? Porque foi um pastor de São Paulo, né? Querido, assim, que nos auxiliou muito. E ele estava em contato. Como ele chegou no contato, agora eu nem lembro, assim, mas é missionário esse pastor, né? E aí eles estavam conversando, enfim, ele estava no aconselhamento, né? E aí o pastor falou para ele que da oração em línguas, a importância que era para edificação, né? Uma ligação no carro, na rua. Meu Deus. E eles começaram a orar juntos e Jadson foi batizado no Espírito Santo dentro do carro, sem nunca ter ido numa igreja. Tá entendendo? É. Eu amo isso. O reino de Deus é poder, e a gente entende isso. Que não depende de tu estar num lugar, né? Nós somos. Mas- e através de nós que Mas esse tu poder... falou a palavra, a gente se entregou, a gente Total. queria, a gente Total. buscou, a gente... Sabe, cara, ele foi buscar, ele foi pesquisar um pastor, ele foi pesquisar uma igreja, Fala, ele sério. começou a ler a Bíblia, Cara, como é que tu não vai ser alcançado? Aquele que busca encontra, né? É. Aquele que bate, A porta se abre. a porta se abre. É sobre isso. Sobre isso. Gente, 1 hora e pouquinho já de conversa aqui. Glória a Deus pela tua vida, Grazi,
Mota, mandando um alô aqui pra Paula. Nós vivemos esse sonho juntas, glória a Deus, a Kátia. Grazi Mota é a coordenadora que me deu uma freada quando eu queria mandar a comunidade toda embora. Temos nome! Grazi Mota tava lá vestida de Branca de Neve esperando aquele povo entrar e Que eu legal. corta as cabeças de todo mundo, não quero todo mundo. A Kátia que tá aí também. Kátia que aceitou as Era o 10. sonho das crianças ver a Branca de Neve. Que é isso? A Kátia que aceitou as 10 crianças atípicas quando eu disse, a gente não tem a menor condição de que a gente vai colocar. E ela, calma, Paula, já sofreram muito, entendeu? Então a gente precisa de gente que nos puxa. Não, tu consegue, vai lá. É Vamos lá, a sobre gente isso. consegue, juntas, né? A gente consegue. É sobre isso. Gente, foi um período assim. A gente até nem falou tanto assim, específico assim pro Dia da Mulher, mas acredito que muitas mulheres se identificaram, porque a gente conseguiu trazer humanidade e apresentar o reino aqui numa conversa muito leve, Uma muito vida bacana. real, né? É. E aquilo que eu disse, é isso que a gente produz aqui no Produtivamente, tá? Uma conversa de mesa, sabe? Até tem uma frase muito interessante, e acho que a gente veio aqui testemunhar nossas histórias, né? E do Max Lucado, que ele diz assim: existe alguém por aí que era exatamente como você era e que precisa saber o que Deus pode fazer. Uau! Uau, lindo. Então, estamos aqui falando das nossas histórias e com certeza tem mulheres que vão se identificar, né? Em nome de Jesus. E que se sintam prontas, né? Prontas para avançar. Amém. É isso Que mesmo. legal. Show. Fazer as considerações para vocês aqui. Eu quero que pedir para ti trazer uma palavra para as mulheres e depois, na sequência, tu já pode fazer também. Pode olhar para aquela câmera ali. Tá, o corte tá legal ali, Nath? Então, pode cortar para aquela câmera ali, ó. Eu falei rapidinho antes, mas eu vou repetir. Eu realmente acredito que eu sou a resposta para o problema que eu enxergo. Aquilo que me incomoda, que me faz chorar quando eu vejo. Deus não vai mandar outra pessoa, é contigo mesmo. É contigo com as tuas limitações, com o teu estilo, com a tua forma. E muitas vezes eu pensei que eu era a pessoa errada. Até que eu entendi que se me incomoda tanto, é comigo. E eu acho que é sobre isso. Uma vez eu estava lá nos Estados Unidos numa palestra e eu estava reclamando porque a gente não tinha uma creche que pudesse atender as nossas crianças. E eu não vi que o palestrante da palestra, foi bem no início, eu estava comentando com uma pessoa, o palestrante da palestra entrou atrás de mim, foi lá para frente e começou a palestra. E daí ele perguntou, aquela moça que estava falando da creche, quando eu entrei no fundo do palco, no fundo da sala, e eu bem exibida, né? Eu! Daí ela estava falando que a creche não tem creche. Sim, eu tenho uma palavra para ti. O palestrante era um doutor em comunidades, desenvolvimento de comunidade cristão, e ele falou, faz, minha filha. Esse problema tá na tua cara, resolve ele. Daí, claro que eu morri, né? Depois que ir pra baixo da cadeira. Então, se o problema tá na tua cara, simplifica, resolve ele. Do teu jeito, com as ferramentas que tu tem, que o resto o Senhor vai fazer o milagre. Mas leva a tua rede. É só isso que precisa. Sueli. Fiquei emocionada até aqui, né? Porque o que eu quero dizer é que, mulheres, parem aonde vocês estão agora e façam um caminho de volta, né? Voltem lá. Quem você é? Restaure a sua identidade. Busque no Senhor os seus valores e descubra os seus dons, os seus talentos. Descubra do que Deus te disfarçou e avance, né? Vá em busca dos teus sonhos, de estar no centro da vontade do Senhor, porque o resto acontece. Então, não tem muito o que dizer, porque o Senhor trabalha em cada um de uma forma, mas não tenha medo, né? Deus não nos deu o espírito de medo. E estamos, sim, preparadas para seguir, para avançar, com as ferramentas que temos agora, com a experiência que temos agora, porque isso já é muito para muitas pessoas. Acho que é isso. Uau!
Se tem algo que ficou claro hoje é que a gente não precisa aceitar a realidade que nos limita, né? A gente deve buscar a transformação. É literalmente, né, Sueli? Né, Paulo? Buscar a transformação. E eu acho que esse episódio fez muito sentido para muita gente, né? Amém. E se fez sentido para quem está nos assistindo, vamos pedir para eles compartilhar Isso aí. o máximo que puderem. E eu quero também pedir para vocês deixar aqui as redes sociais de vocês, porque eu tenho certeza que alguém vai querer conhecer um pouquinho mais de vocês e lá vai encontrar muitas respostas, né? E se ficar com dúvida, pode chamar no direct também, né? Com certeza. Então, o meu, Paula Togni. Togni é Togni, @ Paula Togni. A Rede Brilhe, @Rede Brilhe. Se você, a Rede Brilhe é o nome da nossa associação. O projeto Hope é um projeto, o braço social da Associação Rede Brilhe. Então, se você quiser saber mais sobre como ajudar, como ser voluntário na Hope, Hope Brasil. Você vai lá no Instagram, @Hope Brasil, manda uma mensagem. Ouvi e, poxa vida, não tô fazendo nada. Ou tô fazendo muito, porque normalmente quem ajuda é que tá fazendo muito, né? Tô fazendo verdade. muito, não tem tempo, mas eu podia doar 1 hora lá na Hope. Esse é o teu lugar. Vamos lá. Bora. O meu é @Suele, sem N, né? Suele Santiago. E também acabei não falando aqui, mas nós temos um projeto ali na igreja, né? Que é do CRI, é para empreendedores cristãos. Então tem espaço para as mulheres também, né? Que é @CRI Lagoinha NH. Então lá tem muitas oportunidades também de crescermos juntas. E tem um evento, mensal, o evento que vocês fazem no CRIA? Uma vez no mês ou a cada 2 meses. A gente está reestruturando ainda, né, o ministério. Mas está tudo lá, a gente vai lançando as novidades. São encontros fantásticos, assim, para crescimento, né? Deus nos chamou para falar para empreendedores e é incrível, assim, já tem testemunhos lindos do que o Senhor está fazendo, né? Para posicionar essas pessoas, posicioná-las no reino, né? Trazer a versão do céu para o negócio, né? Não separar, somos um só. É isso aí. Gente, obrigado. Obrigado de coração mesmo. Que episódio incrível. Superou todas as expectativas que estavam muito altíssimas, né? A gente estava muito ansioso para receber vocês aqui. E foi um episódio muito bacana. Vamos repetir mais vezes sobre outros assuntos. Eu quero Amém. começar a fazer algumas coisas mais temáticas, assim, Gosto disso. e pra gente trazer algumas polêmicas. Gosto, né, Paula? Gosto disso. Porque eu acho que as polêmicas elas precisam ser discutidas e resolvidas, É isso aí. né? Porque se tu for polemizar só pra problematizar, É que às vezes a gente se acostuma com verdades que nunca foram verdades, né? A gente enquadra, repete, ensina coisas que nem estão na palavra. verdade. A gente falou sobre isso, né? A própria palavra, aquela empoderamento, eu tenho um problema com essa palavra. Na verdade, é um problema com a distorção dessa palavra. Exato. Exatamente. Porque- O problema não é a palavra. Não, mas eu distorção, digo, O problema mas a é distorção. isso. A gente traduz, como eu trabalho, né? Quando eu eu sou professora da universidade em inglês, né? Porque os meus alunos são americanos, são de outros lugares, porque é a universidade americana. Então, o empowerment é o que eu uso dentro de uma universidade cristã. Mas eu sempre digo para eles, eu não posso traduzir para a América Latina, porque lá eu traduzo como autonomia. Então, aqui eu digo gerar autonomia no meio cristão. O mesmo termo eu sempre traduzo quando alguém vai dizer, porque se eu for dizendo Eu uma acho igreja que um movimento ele deixou essa palavra tão fraca. faz parte daquelas que a gente cancelou. Cristão também cancela, né? Cancela, mas lógico. Já é outro. Amém. Lógico, governar sobre todas as coisas, né? Mais uma polêmica. Vai ficar pra próxima. Muito bom. Gente, eu quero convidar você também para seguir o nosso Instagram, que tá crescendo. Gente, abrimos o Instagram em dezembro, estamos batendo 10 mil seguidores já. Podcast Produtivamente tá incrível, né? Fazendo histórias maravilhosas ficarem conhecidas. A gente tem outros perfis.
o perfil do Igor Rig, siga esse perfil, tem sempre muita coisa bacana lá, que é o nosso sócio, hoje tá em São Paulo, né, fazendo o método IP lá. E, cara, tem muita coisa bacana. Igor Rig também tem o perfil, né, do Princípios Digitais, para quem quer oportunidade, fala sobre empreendedorismo, ensina várias formas de ganhar. Inclusive, Paula, pode mandar o pessoal lá seguir, porque tem muita dica bacana de trabalhos na internet que as pessoas podem Que desenvolver legal. e empreender. Com certeza. Princípios Digitais, @Princípios Digitais. E deixa eu ver, tô esquecendo. O meu Instagram também tá crescendo. Batemos os 5.000 agora. O meu sócio tem quase 720 já. E eu sou um humilde da turma aqui, né? Mas tá crescendo devagarinho. E pro Assim. pessoal também se inscrever lá no YouTube, né? E no YouTube, não esquece de se inscrever, porque toda Podcast. sexta-feira, tá? Toda sexta-feira a gente coloca um episódio no ar aqui, muito bacana, com pessoas muito legais. Então a gente tem um compromisso marcado de trazer toda sexta-feira alguém para edificar a tua vida com uma história muito legal. Então, às 8 horas da noite, semana que vem às 19h30, né? A gente vai fazer um Mudamos pouquinho o mais horário. cedo. A gente vai tentar não, a gente vai testar novos horários agora nos próximos ali, e o próximo horário que a gente vai testar é os das 19h30, mas porque a gente quer ver como é que funciona a audiência, se fica melhor e tal, até para os convidados, que tem muitos convidados como vocês que vêm de longe, né? E aí às vezes mais cedo facilita para vocês também não estarem na estrada até tarde e tal, e a gente quer sempre manter esse nível, né? E o Instagram da produtora Designio, e o site da produtora Designio, que é o www.produtoradesignio.com.br. Gente, de coração, muito obrigado, tá? Ficamos honrados em receber vocês aqui. E deixa eu agradecer a minha esposa querida, que falou muito hoje. Nossa! Eu achei que ela ia rasgar o verbo hoje, não, mas ela teve participações muito pontuais. E acredito que Com nas certeza. próximas vai falar mais. Agradecer também a todos que participaram ali no chat. E agora você tem uma missão: compartilhar esse link desse podcast para chegar no maior número de pessoas que a gente puder, para que essas pessoas sejam transformadas, né? Amém. Gente, estamos ficando por aqui. Nath,